No brilho estéril e implacável de uma suíte hospitalar na cobertura, uma mulher lutava por 3 vidas, enquanto outra planejava um futuro construído sobre o seu túmulo. Mariana Albuquerque, com seu corpo falhando, estava dando à luz os herdeiros gêmeos da fortuna Albuquerque. Seu marido bilionário, Sebastião, estava ao lado, com a mente envenenada pelos doces sussurros de sua amante, Vitória Vasconcelos. Enquanto o monitor cardíaco de Mariana começava a se apagar, a risada triunfante de Vitória ecoou no corredor, um som de vitória. Ela acreditou que tinha vencido tudo: o homem, o dinheiro, os filhos. Mas ela nunca imaginou o ato final e desesperado de uma mãe, um teste secreto que exporia uma mentira tão monstruosa que destruiria para sempre o mundo dourado deles. A chuva que caía sobre a cidade de São Paulo naquela noite de outubro era implacável. Um choro frio e persistente que combinava com a tristeza silenciosa no coração de Mariana Albuquerque. Das janelas do chão ao teto de sua cobertura na Avenida Faria Lima, as luzes da cidade se transformavam em uma aquarela de indiferente brilho. Por 2 anos, este tinha sido o seu lar, sua gaiola dourada. Ela se casou com Sebastião Albuquerque, o formidável CEO do Grupo Alvorada, um homem cuja ambição era tão imponente quanto os arranha-céus que sua empresa construía. Ela o amou. Amou as frestas do homem que via sob a armadura da riqueza e do poder. O homem que às vezes traçava as constelações em suas costas no meio da noite, sussurrando sonhos que pareciam desaparecer com o nascer do sol. Mas o sol não nascia no casamento deles há muito tempo. Ele havia sido eclipsado por Vitória Vasconcelos. Vitória era tudo o que Mariana não era. Onde Mariana era calma, graciosa e de força gentil, Vitória era uma chama de carisma, calculado e ambição afiada e cintilante. Ela era uma vice-presidente sênior no Grupo Alvorada, uma posição que ela usou para se inserir de forma perfeita não apenas nos negócios de Sebastião, mas em sua vida. Mariana assistiu, uma espectadora indefesa, enquanto o perfume de Vitória começava a se fixar nos ternos de Sebastião, enquanto o nome dela pontuava suas conversas, enquanto as noites tardias no escritório se tornavam mais frequentes, mais transparentemente falsas. Sebastião chamava de estresse. Ele chamava Mariana de paranoica, hormonal, especialmente depois que ela engravidou. E que choque isso tinha sido! Depois de anos sendo informada de que talvez nunca concebesse, os médicos confirmaram: gêmeos. Por um breve momento, Mariana pensou que seria o milagre que o salvaria. 2 minúsculos batimentos cardíacos, 2 novas vidas para reparar o abismo que havia se aberto entre eles. Sebastião ficou satisfeito, mas de uma maneira distante, de posse. Ele queria herdeiros, e agora os teria. Foi uma aquisição bem-sucedida, mais uma caixa marcada na lista da vida de um bilionário. A alegria que Mariana sentiu era só dela, um amor solitário e feroz pelas 2 almas que cresciam dentro dela. A gravidez, no entanto, foi brutal. Os médicos no prestigioso hospital sírio-libanês a rotularam de alto risco desde o início. A pré-eclâmpsia se instalou cedo. Sua pressão arterial, uma tempestade volátil ameaçando capotar seu navio. Dores de cabeça latejantes e uma constante fadiga se tornaram sua realidade. Ela estava em grande parte confinada à cobertura, uma prisioneira de seu próprio corpo e da preocupação clínica de Sebastião. Ele contratou as melhores enfermeiras particulares, providenciou equipamentos médicos para serem instalados em sua suíte. Era cuidado, mas era o tipo de cuidado que se arranja para um ativo valioso e frágil, não o afeto terno de um marido amoroso.
A presença de Vitória só se tornou mais insidiosa. Ela visitava sob o pretexto de trazer arquivos para Sebastião assinar, seus saltos agulha clicando nos pisos de mármore como um toque de morte. Ela olhava para a forma inchada de Mariana com uma pena que era um desprezo mal disfarçado. Pobre coitada! Vitória tinha sussurrado na semana passada, seus olhos da cor de jade fria varrendo Mariana. Te cobrou um preço tão alto. Não se preocupe, no entanto. Sebastião e eu podemos cuidar de tudo no escritório. Você só precisa se concentrar em descansar. As palavras não ditas pairavam no ar. Você só precisa se concentrar em ser uma incubadora. Seu papel está quase no fim. Mariana tentou conversar com Sebastião, mostrar-lhe as mensagens que ela tinha visto, as ligações noturnas de Vitória, trabalho, que eram tudo menos profissionais. Ele a silenciava com um suspiro cansado. Mariana, você não está bem, ele dizia, sua voz impregnada de uma paciência exasperada que cortava mais fundo do que qualquer grito. Vitória é minha mão direita. A empresa está em uma fase crítica. Você precisa parar com isso. O estresse é ruim para os bebês. Ele estava usando seus filhos, os filhos deles, como um escudo para seu caso. A constatação se fixou em seus ossos como um calafrio terminal. Ela estava sozinha. Naquela noite, o calafrio foi pior. Uma dor aguda e lancinante cortou seu abdômen, roubando-lhe a respiração. Era uma dor diferente de qualquer outra que ela já sentira. Ela agarrou o vidro frio da janela, seus nós dos dedos brancos. 7 meses. Era muito cedo. Seu coração batia freneticamente contra as costelas, uma batida de tambor de terror. Ela olhou para seu reflexo na janela escura, uma mulher pálida e assustada, um fantasma em sua própria casa. Outra onda de dor a atingiu, mais intensa desta vez. Um baixo suspiro escapou de seus lábios. Ela estendeu a mão para o botão de chamada de emergência que a enfermeira havia insistido para que ela mantivesse o tempo todo, seus dedos se atrapalhando. As luzes da cidade nadavam diante de seus olhos. Ela apertou o botão. Enquanto o som ecoava suavemente pela cobertura silenciosa, ela ouviu a porta da frente se abrir. Não era a enfermeira, era Sebastião, e com ele a risada suave e triunfante de Vitória Vasconcelos. Eles não esperavam que ela estivesse na sala de estar. Sinceramente, Seb, você se preocupa demais. Vitória estava dizendo, sua voz pingando de diversão. Ela provavelmente está apenas dormindo. Ela faz isso o dia todo, não é? Sebastião murmurou algo em resposta, mas suas palavras se perderam quando a visão de Mariana se fechou. A dor era um fogo rugindo agora, consumindo-a. Ela deslizou pela janela, a mão pressionada contra a barriga, uma oração silenciosa se formando em seus lábios. Ainda não. Por favor, ainda não. Deixe-me ser forte o suficiente. Deixe-me salvá-los. A última coisa que ela viu antes que seu mundo se tornasse negro foi o rosto de Sebastião, sua expressão de aborrecimento se transformando lentamente em choque, e atrás dele, Vitória, seu sorriso vacilando por apenas 1 segundo antes de ser substituído por uma máscara de perfeita e calculada preocupação. A tempestade lá fora continuava, mas dentro de Mariana, uma muito mais aterrorizante acabara de estourar. O branco estéril da sala de parto no hospital sírio-libanês era cegante. As máquinas apitavam em um coro frenético e irregular, uma trilha sonora de crise. Mariana flutuava para dentro e para fora da consciência, cada momento lúcido uma nova onda de agonia e medo. Rostos nadavam acima dela. Enfermeiras em aventais,
suas expressões sombrias. A doutora Madeleine Hayes, com a testa franzida de profunda preocupação, e Sebastião parado perto da porta, um retrato de desamparo em conflito, e ao lado dele, um anjo sombrio em um vestido de grife. Vitória. Ela não havia saído de seu lado. Ela estava desempenhando o papel da parceira dedicada, sua mão descansando no braço de Sebastião. Sua voz, um murmúrio baixo e suave que irritava os nervos de Mariana. Pré-eclâmpsia grave. Transição para a síndrome de HELP. A doutora Hayes disse, sua voz afiada e direta, cortando a névoa. Ela estava falando com Sebastião, mas seus olhos continuavam piscando para Mariana. As enzimas hepáticas dela estão críticas. A contagem de plaquetas dela está caindo. Estamos perdendo a senhora Albuquerque. Os bebês estão em perigo. Temos que fazer uma cesariana de emergência agora. É a única chance para qualquer um deles. Síndrome de HELP. Mariana tinha lido sobre isso em uma aterrorizada sessão de pesquisa noturna. Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas. Uma complicação com risco de vida. Ela sabia o que significava. Seu corpo estava se desligando, estava se devorando em uma tentativa desesperada de sobreviver à gravidez. Sebastião, pálido e abalado, só conseguiu acenar com a cabeça. Ele parecia perdido, um rei destituído de seu poder. Totalmente inútil diante daquela motim biológico. Este era um problema que ele não podia resolver com dinheiro ou intimidação. Faça isso. Ele engasgou. Faça o que tiver que fazer. Enquanto a equipe a preparava para a cirurgia, um redemoinho de atividade ao redor de sua maca, o olhar de Mariana se fixou no de Vitória. A máscara de preocupação havia escorregado. Por uma fração de segundo, Mariana viu um brilho de triunfo puro e não adulterado naqueles olhos de Jade. Vitória acreditava que era o fim. A esposa inconveniente estava sendo cirurgicamente removida da cena, deixando para trás os dois preciosos herdeiros que ela poderia criar como se fossem seus. Uma enfermeira começou a empurrar Mariana em direção à sala de cirurgia. Ao passarem por Sebastião, ele estendeu a mão, pairando sobre a dela, antes de se afastar, como se não tivesse o direito de tocá-la. Mariana, ele começou, sua voz grossa com uma culpa que ela estava muito fraca para apreciar. Mas o aperto de Vitória em seu braço se apertou. Deixe-os trabalhar, querido, ela sussurrou, puxando-o de volta. Não podemos atrapalhar. Temos que ser fortes pelas crianças. Nós... A palavra era um dardo envenenado. As crianças. Ela disse como se já fossem dela. A sala de cirurgia era um teatro frio e brilhante de aço e tensão concentrada. Mariana sentiu a picada da epidural, o entorpecimento lento e rastejante que não tocava o terror que congelava suas veias. Ela estava lutando para ficar acordada, para aguentar. Ela tinha que vê-los, tinha que saber que eles estavam seguros. Estamos começando, a doutora Hayes anunciou. Mariana olhou para o reflexo em uma lâmpada de metal polido acima dela, uma visão distorcida e embaçada do drama de vida e morte se desenrolando abaixo. Ela sentiu um puxão, uma pressão estranha e profunda, e então um choro. Um lamento fino e estridente que cortou o barulho clínico. É um menino, uma enfermeira anunciou. Nascido às 20h14. O peso é de 1,2 quilos. Um menino, seu filho. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Mariana, rastros quentes em sua pele fria. Uma onda de amor tão poderosa que quase apagou a dor a inundou. 1 minuto depois, outro choro um pouco mais fraco se juntou ao primeiro. E uma menina!
A doutora Reis disse, sua voz tensa com concentração. 2015, 1 quilos. Ambos são pequenos, mas estão lutando. Leve-os para a UTI neonatal agora. Seus filhos. Eles estavam aqui. Eles eram reais. Mas enquanto o alívio a inundava, seu corpo atraiu completamente. O apito do monitor cardíaco ao lado de sua cabeça escalou para um alarme estridente e contínuo. Ela está em colapso. A pressão arterial está despencando. Alguém gritou. Temos um sangramento. Preciso de mais pinças e 4 unidades de sangue, o negativo. A doutora Reis ordenou. O mundo começou a desbotar para o cinza. O último pensamento consciente de Mariana não foi de Sebastião, nem de seu próprio medo, mas de seus bebês. 2 pequenos e frágeis lutadores, nascidos em um mundo onde uma víbora estava esperando para reivindicá-los. Fora da sala de cirurgia, Sebastião andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Vitória estava perfeitamente equilibrada em uma cadeira estéril da sala de espera, rolando em seu telefone. Uma enfermeira emergiu, com o rosto sombrio. Senhor Albuquerque, os bebês estão na unidade de terapia intensiva neonatal. Estão estáveis por enquanto. São prematuros, mas são fortes. Os ombros de Sebastião caíram com alívio. E minha esposa, Mariana? A expressão da enfermeira se apertou. A doutora Reis ainda está com ela. Ela perdeu muito sangue. Estão fazendo tudo o que podem. É muito incerto. Enquanto a enfermeira se afastava, Vitória se levantou e deslizou até Sebastião, envolvendo os braços em torno dele. Oh, querido, você ouviu. As crianças são fortes. Você tem um filho e uma filha. Você conseguiu. Ela enquadrou como a vitória dele. Sebastião, entorpecido com o choque e um horror que estava amanhecendo por sua própria negligência, permitiu ser abraçado. Ela pode morrer, Vitória. Shhh. Vitória sussurrou, seus lábios perto de seu ouvido. Mariana é uma lutadora. Mas o que quer que aconteça, você não estará sozinho. Nós não estaremos sozinhos. Nós criaremos essas crianças juntos. Eles terão uma mãe. Eu prometo a você. Suas palavras eram perfeitamente reconfortantes, perfeitamente solidárias. Mas enquanto ela o segurava, ela olhou para o corredor vazio em direção à sala de cirurgia. E um pequeno, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. Ela tinha jogado o jogo a longo prazo, um jogo de paciência e veneno. E parecia que ela estava a apenas momentos do xeque-mate. No teatro da crueldade que ela havia construído tão cuidadosamente, o ato final estava prestes a começar. Por 3 dias, Mariana permaneceu na unidade de terapia intensiva, um fantasma preso ao mundo dos vivos por uma teia de tubos e fios. Ela estava inconsciente, seu corpo travando uma guerra silenciosa e desesperada. No corredor, no santuário silencioso e com pouca luz da UTI neonatal, seus 2 filhos, Nathaniel e Olivia, jaziam em suas incubadoras, pequenas maravilhas de resiliência, travando suas próprias batalhas pela vida. E no vácuo deixado pela ausência de Mariana, Vitória floresceu. Ela se instalou de forma perfeita e implacável como a dama de fato da mansão. Ela era a que estava ao lado de Sebastião, sua mão uma constante presença possessiva em seu braço. Ela era a que falava com os médicos, absorvendo o jargão médico com uma inteligência aguçada, reformulando as informações para Sebastião de uma maneira que sempre sutilmente sublinhava a fragilidade de Mariana e sua própria força.
Ela era a que interceptava as ligações da família preocupada de Mariana, oferecendo atualizações vagas e tranquilizadoras que os mantinham à distância. Os médicos precisam que ela tenha silêncio absoluto, Vitória dizia ao telefone, sua voz pingando de falsa simpatia. É melhor se deixarmos a equipe médica fazer seu trabalho. Sebastião está arrasado, claro, mas estou me certificando de que tudo seja cuidado. A obra-prima de sua atuação, no entanto, aconteceu na sala de visualização privada da UTI neonatal, reservada para a família Albuquerque. Sebastião, consumido por um coquetel paralisante de culpa, medo e um estranho e crescente orgulho, ficava por horas, com as palmas das mãos pressionadas contra o vidro grosso, olhando para seus filhos impossivelmente pequenos. Vitória ficava ao lado dele, espelhando sua postura, sua cabeça descansando em seu ombro. Eles são lindos, Sebastião, ela sussurrava. Ela tem seus olhos, eu acho, e ele tem sua mandíbula tão forte. Ela estava tecendo uma narrativa, costurando-se no tecido de sua própria existência. Ela começou a se referir a eles como nossos bebês. Ela começou um bate-papo em grupo com seu próprio círculo social, enviando-lhes fotos borradas das incubadoras com legendas como "Conhecendo os novos amores da minha vida, meu mundo mudou para sempre". Ela se ocupou com as questões práticas, um redemoinho de ação decisiva que tornava a inércia de Sebastião ainda mais pronunciada pela dor. Ela contratou um renomado designer de interiores, um homem chamado Jeffrey Lang, para reformar completamente o berçário na cobertura. O tema que Mariana escolheu era tão sem graça, querido, ela disse a Sebastião uma noite na cafeteria do hospital. Precisamos de algo vibrante, algo que fale de um futuro brilhante. Estou pensando em um tema celestial para nossas pequenas estrelas. Ela estava apagando Mariana. Cada decisão, cada palavra era uma pincelada cuidadosa, pintando sobre a mulher que estava lutando por sua vida, apenas 2 andares acima deles. A verdadeira natureza da serpente, no entanto, foi revelada quando a irmã mais nova de Mariana, Genoveva Reis, chegou. Genoveva era uma bomba, uma jornalista do Rio de Janeiro com espírito afiado que não possuía a paciência tranquila de Mariana. Ela voou no primeiro voo que conseguiu, uma tempestade de fúria justa e terror, e marchou diretamente para a UTI. Ela encontrou Vitória dando ordens a uma enfermeira, discutindo o prognóstico de Mariana como se ela fosse um ativo de negócios cujo valor estava se depreciando. "Quem é você?" Genoveva exigiu, sua voz cortando o corredor silencioso. Vitória se virou, sua expressão de preocupação praticada vacilando por um momento. "Eu sou Vitória Vasconcelos, uma amiga próxima da família." "Eu sei quem você é." Genoveva cuspiu, seus olhos em chamas. "Você é a piranha que tem andado em círculos em torno da minha irmã por 1 ano. O que você está fazendo aqui?" "Eu estou apoiando Sebastião em seu momento de necessidade." Vitória respondeu, sua voz se tornando gelada. "O que é mais do que eu posso dizer para uma família que não esteve aqui até agora? Fomos informados de que era para ficarmos longe, por você, eu acho." Genoveva retrucou. Ela a empurrou. "Estou aqui para ver minha irmã." O confronto foi imediato e brutal. Pelos próximos 2 dias, o hospital se tornou o campo de batalha delas. Genoveva sentou-se ao lado da cama de Mariana, segurando a mão sem resposta de sua irmã, sussurrando palavras de encorajamento, memórias de sua infância e promessas de proteger seus filhos. Vitória, enquanto isso, controlava o fluxo de informações para Sebastião, pintando Genoveva como uma influência histérica e instável que estava perturbando o delicado equilíbrio. A tensão chegou ao ápice fora da UTI neonatal. Genoveva tinha acabado de passar 1 hora olhando para sua sobrinha e sobrinho,
seu coração doendo com um amor tão feroz que parecia uma ferida. Ao sair, ela viu Vitória falando com uma das enfermeiras neonatais, uma jovem chamada Brenda. Vitória estava lhe entregando um envelope grosso, de cor creme. Isso é apenas uma pequena coisa para mostrar nossa apreciação, Vitória estava dizendo suavemente. Sebastião e eu estamos muito gratos pela atenção especial que você está dando aos nossos pequenos. Sabemos que podemos contar com você para nos manter atualizados sobre tudo. Parecia uma gorjeta generosa, mas Genoveva sabia o que era. Era um suborno. Era Vitória comprando lealdade, garantindo que ela fosse o contato principal, a pessoa que as enfermeiras veriam como a figura materna. Genoveva esperou até que Vitória tivesse saído antes de se aproximar da enfermeira Brenda. Com licença, Genoveva disse, sua voz baixa, mas firme. Eu sou Genoveva Reis, a irmã de Mariana. A enfermeira parecia perturbada, rapidamente enfiando o envelope no bolso. Sim, claro, é um prazer conhecê-la. Minha irmã é a mãe daquelas crianças, Genoveva disse, seu olhar inabalável. Não aquela mulher. O que quer que ela esteja lhe dizendo, o que quer que ela esteja lhe pagando, Mariana, é a mãe deles. Não se esqueça disso. A enfermeira Brenda gaguejou. A senhorita Vasconcelos tem estado tão envolvida e o senhor Albuquerque delegou. Ele está de luto e está sendo manipulado. Genoveva a interrompeu. Eu só estou pedindo que você se lembre de quem está deitada naquela cama da UTI. Ela está lutando por sua vida, por eles. Não deixe aquela mulher apagá-la. Genoveva se afastou, deixando a enfermeira parecendo perturbada. Ela havia plantado uma semente de dúvida, um pequeno ato de rebelião no reino cuidadosamente gerenciado de Vitória. Mas ao retornar para o quarto silencioso de Mariana, uma terrível sensação de pavor a invadiu. Vitória não estava apenas planejando um futuro sem Mariana. Ela estava ativamente construindo-o, tijolo por tijolo dourado, bem em cima do corpo moribundo de sua irmã. E Genoveva temia com uma certeza arrepiante que uma semente de dúvida não seria suficiente para detê-la. Ela precisava de uma arma. No quinto dia, o improvável aconteceu. Mariana acordou. Não foi um despertar dramático, como nos filmes. Foi um arrastar lento e doloroso para fora de um abismo profundo e escuro. Sua primeira sensação foi um fogo em sua garganta do tubo de intubação que acabara de ser removido. Sua segunda foi uma fraqueza profunda e esmagadora, como se seus próprios ossos tivessem virado pó. Mas seus olhos se abriram e estavam lúcidos. Genoveva estava dormindo na cadeira ao lado da cama, sua cabeça pendurada em um ângulo desconfortável. A fraca tentativa de Mariana de mover os dedos foi o suficiente para assustá-la e acordá-la. Mariana? A voz de Genoveva estava grossa com sono e descrença. Ela se levantou de repente, seus olhos arregalados. Oh, meu Deus, você está acordada! Lágrimas escorreram pelo rosto de Genoveva, enquanto ela apertava suavemente a mão de sua irmã. Um médico foi chamado e houve um frenesi de atividade silenciosa e otimista. Os sinais vitais foram verificados. Perguntas foram feitas. As respostas de Mariana eram fracas, sua voz um sussurro rouco e mal audível, mas ela estava presente, ela estava consciente. Os médicos chamaram de uma virada notável, uma chance de lutar. Por algumas preciosas horas, a esperança, uma coisa frágil e tremulante, encheu o quarto estéril. Sebastião foi chamado. Ele correu para dentro, seu rosto uma bagunça de alívio e angústia. Ele olhou para Mariana. Realmente olhou para ela pela primeira vez em meses e viu não um inconveniente ou uma acusadora hormonal,
mas a mulher que ele tinha amado, devastada e quebrada, mas milagrosamente, impossivelmente ainda lá. Mariana, ele sussurrou, sua voz rachada. Eu sinto muito. Ela apenas olhou para ele, seu olhar contendo um universo de dor e perdão cansado. Ela estava muito fraca para a raiva, mas a esperança era um falso amanhecer. Mais tarde, naquela tarde, enquanto a doutora Reis revisava seus últimos exames de sangue, os alarmes começaram a soar novamente. Uma hemorragia interna, uma complicação catastrófica da cirurgia e a síndrome de HELLP. Sua estabilidade duramente conquistada desmoronou em minutos. O rosto da doutora Reis era uma máscara de tristeza profissional. Ela explicou a situação para Genoveva e Sebastião no corredor. Não havia mais nada que pudessem fazer. O sistema dela estava muito fraco para sobreviver a outra cirurgia. Suas plaquetas não coagulariam. Era uma questão de horas, talvez menos. Sebastião desabou completamente. Um soluço dilacerante de um homem que havia percebido o valor do que estava perdendo apenas no exato momento em que estava sendo tirado para sempre. Vitória, que havia chegado momentos antes, correu para seu lado, envolvendo-o em um abraço que era ao mesmo tempo reconfortante e possessivo, seus olhos atirando adagas em Genoveva por cima do ombro dele. Genoveva ignorou os dois. Seu mundo tinha encolhido para um único ponto: sua irmã. Ela voltou para o quarto, seu coração um peso de chumbo em seu peito. Mariana sabia. Havia uma clareza terrível em seus olhos, a lucidez dos moribundos. Ela chamou Genoveva para mais perto, com um gesto fraco e trêmulo. Jen, ela sussurrou, cada palavra um imenso esforço. Os bebês, você os viu. Eles são lindos, Mari, Genoveva disse, sua voz embargada pelas lágrimas. Um menino e uma menina. Eles são perfeitos. Um sorriso fraco tocou os lábios de Mariana. Nathaniel e Olivia. Ela havia escolhido os nomes meses atrás. Ela respirou fundo, reunindo sua força minguante. Você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa, Genoveva sussurrou, se inclinando tão perto que podia sentir o ar fresco e fraco da respiração de sua irmã. Ela não vai deixá-los me conhecer, Mariana disse, seus olhos piscando em direção à porta onde ela sabia que Vitória estava à espreita. Ela vai me apagar. Ela os quer. Ela quer tudo. Sua respiração engatou. Eu não confio nela, Gen. Eu nunca confiei. Algo que ela disse uma vez, sobre uma clínica em Zurique, sobre garantir uma linhagem pura. Eu pensei que tinha ouvido errado, mas os olhos dela... Mariana parou, perdida em uma memória de um olhar frio e calculista que ela havia ignorado na época. O que você precisa que eu faça? Genoveva perguntou, sua voz firme, apesar das lágrimas queimando em seus olhos. Proteja-os, Mariana sussurrou, seu aperto na mão de Genoveva surpreendentemente forte. Prove que eles são meus e de Sebastião. Não a deixe mentir. Seus olhos estavam implorando, desesperados. Um teste de DNA. Genoveva estava confusa. Claro que eles são seus, Mari. Por que você precisaria de um teste? O instinto de uma mãe, Mariana sussurrou. Ela é uma víbora. Ela é capaz de qualquer coisa. Ela planejou isso. Para eu ir embora. Não a deixe vencer. Pelos meus bebês, Jen, prove que eu sou a mãe deles. Parecia um pedido nascido do delírio, mas a intensidade nos olhos de Mariana era inegável. Era seu último desejo, sua última jogada estratégica em uma batalha que ela estava prestes a perder. Era o último plano de uma mãe para proteger seus filhos do além-túmulo.
Há um advogado, Mariana continuou, sua voz se desvanecendo para um fio de som. Dr. Gustavo Viana, Viana e Hart Advogados, no meu cofre pessoal. Ele sabe tudo. Ele vai te ajudar. Ela apertou a mão de Genoveva uma última vez. Diga a eles, diga aos meus bebês, eu os amo mais do que as estrelas. Seus olhos se fecharam. O monitor, que estava apitando um ritmo lento e difícil, se achatou em um único, penetrante e ininterrupto tom. Genoveva ficou congelada, a mão de sua irmã ainda quente na dela, ao eco daquele som final e terrível ecoando em seus ouvidos. Mariana se foi. No corredor, os choros de dor de Sebastião eram o som cru de uma alma sendo despedaçada. Mas através de sua dor, Genoveva podia ouvir a voz de Vitória, baixa e suave, já começando a gerenciar sua dor, já tomando o controle. A guerra havia acabado e Vitória tinha vencido. Mas Mariana, com seu último suspiro, acabara de entregar a Genoveva uma única, secreta arma. O último sussurro desesperado de uma mãe que poderia ser alto o suficiente para queimar o mundo perfeitamente construído de Vitória até o chão. Na semana seguinte à morte de Mariana, a transformação de Vitória Vasconcelos foi completa. Ela se moveu com a graça silenciosa e eficiente de um predador reivindicando seu território. A cobertura na Faria Lima, outrora cheia do gosto tranquilo de Mariana, de tons neutros suaves, livros e flores frescas, foi sistematicamente purgada. Sob o pretexto de ajudar um Sebastião em luto a seguir em frente, ela dirigiu os carregadores para embalar os pertences de Mariana, doando suas roupas para instituições de caridade que Vitória favorecia e colocando seus efeitos pessoais em uma unidade de armazenamento estéril e anônima. O novo berçário, A Criação Celestial de Jeffrey Lang, foi finalizado. Era uma obra-prima de gosto frio e caro. Um mural do cosmos cobria uma parede, com as constelações destacadas em pequenas e cintilantes luzes de fibra óptica. Os berços eram feitos de cromo polido e mogno escuro e proibitivo. Não havia nada suave ou pessoal sobre ele. Parecia um showroom, um cenário perfeito para as fotos que Vitória já estava vazando para blogueiros da alta sociedade selecionados. Sebastião era um fantasma assombrando sua própria vida, afogado em culpa e dor. Ele era massa nas mãos de Vitória. Ele assinava o que quer que ela colocasse na frente dele, concordava com o que quer que ela sugerisse. Ele via sua decisão como força, sua ambição como uma tábua de salvação em seu mar de tristeza. Ela cuidou dos arranjos do funeral, transformando o que deveria ter sido um memorial íntimo para uma alma gentil em um evento para jogadores de poder. Os bancos da Catedral da Sé estavam cheios de associados de negócios de Sebastião e membros do conselho, um espetáculo projetado para mostrar a transição perfeita de poder, tanto na sala de reuniões quanto em casa. Vitória estava ao lado de Sebastião, um retrato de luto elegante, aceitando condolências como se fosse a viúva. Enquanto isso, Genoveva, alimentada por uma raiva fria e dura, colocou o plano final de sua irmã em movimento. Após o funeral, ela retornou à cobertura, citando a necessidade de coletar alguns dos itens pessoais de Mariana que ela havia prometido à sua mãe. Vitória havia sido desdenhosa, mas permitiu-a seguindo pelo apartamento. Com os dedos trêmulos, Genoveva encontrou o cofre pessoal escondido atrás de uma pintura no antigo canto de leitura de Mariana. O código era a data do aniversário de seus pais. Dentro havia uma simples pasta amarela. O nome na aba dizia Dr. Gustavo Viana. O escritório do Dr. Gustavo Viana na Viana e Hart Advogados era a antítese da cobertura Albuquerque. Era dinheiro antigo,
tudo em madeira escura, couro desgastado e o cheiro de papel envelhecido e justiça. Ele era um homem em seus 60 anos com olhos afiados que tinham visto o pior da natureza humana. Ele tinha sido o advogado da família Reis por décadas e havia redigido o testamento pessoal de Mariana, separado do complexo acordo pré-nupcial que ela havia assinado com Sebastião. Genoveva sentou-se em frente a ele, a pasta na mesa polida entre eles. Ela me disse para vir até você, Genoveva começou, sua voz tremendo ligeiramente. Suas últimas palavras foram sobre você e sobre um teste de DNA. Viana entrelaçou os dedos, sua expressão sombria. Não estou surpreso. Mariana falou comigo 3 meses atrás. Ela estava preocupada. Ele abriu a pasta. Dentro estavam notas de sua última reunião com Mariana. Ela tinha suspeitas sobre o caráter da senhorita Vasconcelos, é claro, mas era mais específico do que isso. Ela mencionou uma conversa que ela ouviu. Vitória estava no telefone com uma parte não identificada, falando em francês, presumindo que Mariana não entenderia. Mas Mariana era fluente de seu tempo estudando no exterior. O que ela ouviu? Genoveva se inclinou para a frente, seu coração batendo forte. Ela ouviu as palavras segurança embrionária e o nome de uma clínica de fertilidade muito exclusiva e discreta em Zurique, a Clínica Brandt. Viana explicou. Na época, Mariana achou estranho, mas não conseguiu entender o significado. Ela acreditava que Vitória poderia estar querendo congelar seus próprios óvulos. Mas isso a incomodou. Ela sentiu que Vitória não estava apenas tentando substituí-la, mas se apropriar de sua vida, seu legado. Seu pedido para que um teste de maternidade fosse realizado em caso de sua morte era uma medida de segurança, uma maneira de cimentar legalmente sua identidade como a mãe de seus filhos, para protegê-los de uma mulher que ela acreditava ser capaz de qualquer coisa. O plano era audacioso e carregado de riscos. Eles precisavam de amostras de DNA dos gêmeos e de Mariana. Obter o DNA dos gêmeos seria a parte fácil. O hospital rotineiramente fazia testes de picada no calcanhar para a triagem de recém-nascidos, e Viana, como o executor do patrimônio pessoal de Mariana, poderia legalmente solicitar acesso a esses registros médicos e amostras, citando uma possível condição genética que exigia confirmação. Era uma brecha legal, mas sólida. Obter o DNA de Mariana era mais simples. Viana tinha uma diretiva médica autenticada de Mariana, autorizando a coleta de uma amostra de tecido pelo legista para preservação genética. A peça final, e mais crucial, era obter uma amostra de Vitória para fazer uma análise comparativa e provar que ela não era a mãe. Como fazemos isso? Genoveva perguntou. Ela é uma fortaleza. A senhorita Vasconcelos é arrogante, Viana disse com um sorriso fino. E a arrogância cria oportunidades. A oportunidade veio alguns dias depois. Nathaniel e Olivia foram finalmente liberados da UTI neonatal. Vitória orquestrou seu retorno para casa como um evento real, completo com um fotógrafo de uma revista da alta sociedade. Ela organizou uma pequena festa de boas-vindas exclusiva na cobertura para alguns de seus amigos mais próximos. Genoveva, desempenhando o papel da cunhada em luto, estava lá, observando da lateral. Ela viu Vitória segurar Olivia posando para a câmera, uma imagem perfeita de maternidade radiante. Ela a viu tomar um gole de champanhe e colocar a taça em uma mesa lateral. Trabalhando com um buffet que Viana havia discretamente recomendado ao assistente de Vitória, um garçom foi instruído a limpar aquela taça específica e mantê-la separada.
A taça com a mancha de batom e o DNA de Vitória na borda foi coletada e enviada via um mensageiro particular para o mesmo laboratório credenciado, processando as outras amostras, a GenPath Diagnostics, na Filadélfia. Ao sair da festa, Vitória a parou na porta. Estou tão feliz que você pôde ver os bebês acomodados, Vitória disse, sua voz pingando de condescendente doçura. Você pode voltar para o Rio agora com a consciência tranquila. Eles estão em boas mãos, minhas mãos. Genoveva apenas a olhou. Aproveite isso, Vitória. Aproveite enquanto dura. Um brilho de aborrecimento cruzou o rosto de Vitória, mas foi rapidamente substituído por um sorriso presunçoso e confiante. Ela tinha o homem, o dinheiro e as crianças. Ela era intocável. A arquiteta das mentiras estava em seu reino recém-conquistado, completamente cega para o fato de que as fundações estavam prestes a ser pulverizadas por uma verdade que ela nunca imaginou que seria procurada. A reunião foi marcada para as 2 da tarde de uma terça-feira, 10 dias após o retorno dos gêmeos para casa. Doutor Gustavo Viana havia solicitado a presença de Sebastião Albuquerque e Vitória Vasconcelos em seu escritório para o que ele chamou de uma leitura final e execução de um codicilo ao testamento pessoal de Mariana Reis. Sebastião chegou parecendo abatido, mas composto, vestido com um terno cinza sombrio. Vitória estava em seu braço, uma visão em um vestido preto afiado, que era ao mesmo tempo apropriado para o luto e ferozmente poderoso. Ela entrou na sala de reuniões da Viana e Hart Advogados com uma aura de posse, seus olhos examinando a sala opulenta com avaliação. Ela assumiu que isso era uma formalidade, talvez um pequeno legado sentimental que Mariana havia deixado para um parente, uma última peça de desorganização administrativa a ser varrida antes que sua nova vida pudesse oficialmente começar. Dr. Gustavo Viana sentou-se à cabeceira da longa mesa de mogno, uma pilha de pastas encadernadas em couro diante dele. Sua postura era impecavelmente profissional, mas havia um brilho em seu olho, o olhar de um caçador experiente prestes a armar uma armadilha que levou anos para ser feita. Obrigado por virem. Viana começou, sua voz calma e uniforme. Como executor do patrimônio pessoal de Mariana, sou obrigado a finalizar todas as diretrizes feitas antes de seu falecimento. Esta reunião diz respeito à paternidade e tutela legal das crianças, Nathaniel e Olivia Albuquerque. Vitória colocou uma mão tranquilizadora no braço de Sebastião. Gustavo, eu acho que isso é bastante claro. Sebastião é o pai deles, e como sua parceira e madrasta pretendida, eu serei a co-guardiã. Nossos advogados podem cuidar da papelada. Ela já o estava dispensando. Clareza é de fato o que estamos aqui para alcançar, senhorita Vasconcelos. Viana respondeu suavemente. Ele abriu a primeira pasta. Primeiro, conforme um pedido arquivado pelo meu escritório, em nome do patrimônio para confirmar a linhagem paterna para os registros legais das crianças. Temos os resultados da GenPath Diagnostics. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa para Sebastião. Este documento confirma com uma probabilidade de 99% que o senhor Sebastião Albuquerque é o pai biológico de ambos Nathaniel e Olivia Albuquerque. Uma onda de alívio varreu o rosto de Sebastião, uma confirmação de um fato que ele nunca duvidou, mas que ficou feliz em ver em preto e branco. Vitória sorriu, um sorriso apertado e triunfante. Isso era bom. Isso solidificava tudo. Bem, isso é maravilhoso, ela disse. Uma formalidade necessária, mas óbvia. De fato, Viana disse,
seus olhos nunca deixando-os dela. Uma formalidade. No entanto, a diretriz final de Mariana foi bastante específica. Ela nasceu de uma preocupação que ela compartilhou comigo meses atrás. Ela insistiu que, em caso de sua morte, um perfil completo de DNA das crianças fosse estabelecido, incluindo a maternidade. O sorriso de Vitória vacilou. Maternidade? Por que diabos isso seria necessário? Ela carregou as crianças. Ela deu à luz a elas. Uma nota de irritação aguda entrou em sua voz. Mariana era uma mulher meticulosa, Viana disse, abrindo uma segunda pasta. Ela acreditava no poder da prova irrefutável. Este é o segundo relatório da GenPath Diagnostics. Ele deslizou outro papel em direção a Sebastião, colocando-o diretamente em cima do primeiro. Este relatório compara o DNA de Nathaniel e Olivia Albuquerque com uma amostra de DNA preservada de Mariana Reis. Como podem ver, os resultados confirmam com uma probabilidade de 99% que Mariana Reis é a mãe biológica. Sebastião olhou para o papel confuso. Claro que ela é. Eu não entendo o ponto disso, Viana. Isso é cruel. Isso está revivendo a dor sem motivo. Não sem motivo, senhor. Albuquerque, Viana disse, sua voz baixando, assumindo uma borda mais dura. Para proteção, você vê, Mariana tinha uma teoria. Um medo. Ela temia que a mulher que tão sistematicamente tentou apagá-la de sua vida tentaria apagá-la da vida de seus filhos também. Ela temia que uma mentira fosse contada, que a história seria reescrita. Este documento é a voz dela falando do túmulo. É um fato legal e científico. Ela é a mãe deles. Vitória riu, um som curto, afiado e feio. Isso é insano. É a divagação paranoica de uma mulher doente. Eu nunca por um momento sugeri que eu era a mãe biológica deles. Eu sou a mãe deles agora, de todas as maneiras que importam. Eu sou a que os está criando, amando-os. Você é? Viana perguntou suavemente. Ele estendeu a mão para a terceira e última pasta. Esta era mais fina. As preocupações de Mariana eram específicas. Ela ouviu a senhorita Vasconcelos discutindo uma clínica em Zurique, a Clínica Brandt. É conhecida por muitas coisas, mas sua especialidade é a barriga de aluguel gestacional. E para seus clientes, VVIP, transferências embrionárias discretas e manipulações. Deu a Mariana um pensamento arrepiante de que você poderia um dia tentar alegar que os embriões eram seus para começar, ou que uma troca havia sido feita. Uma mentira que, sem ela aqui para refutá-la, poderia ter sido acreditada. Isso é calúnia, Vitória sibilou, levantando-se ligeiramente de sua cadeira. É um ataque póstumo patético. Não é calúnia se é a verdade, Viana disse. Ele abriu a pasta final. Dentro havia uma única folha de papel. Como uma medida de precaução final para eliminar toda e qualquer confusão futura sobre seu papel, fizemos uma última comparação. Testamos seu DNA, senhorita Vasconcelos, contra o dos gêmeos. Ele não deslizou o papel. Ele o segurou. A cor escorreu do rosto de Vitória. A taça de champanhe, o buffet, a festa, a armadilha. Ele mostra com absoluta certeza que você não compartilha nenhum marcador genético com Nathaniel ou Olivia Albuquerque, além da linha de base para a população em geral. Ele prova cientificamente, legalmente e irrevogavelmente que você não tem nenhuma relação biológica com eles. Ele colocou o papel na mesa. Os 3 documentos jaziam ali, uma trindade de verdade. O primeiro confirmando Sebastião como o pai.
O segundo confirmando Mariana como a mãe. O terceiro confirmando Vitória como uma estranha. Sebastião finalmente levantou os olhos dos papéis, sua mente lentamente, dolorosamente processando as implicações. Ele olhou para a maternidade confirmada de Mariana, depois para a exclusão confirmada de Vitória. Ele viu a paranoia que ele havia ignorado, os apelos que ele tinha desprezado. Ele viu as conversas que ouviu, os comentários estranhos, a maneira possessiva como Vitória tinha agido a partir do momento em que os gêmeos nasceram. Tudo se uniu em uma única imagem aterrorizante. Mariana não tinha estado doente ou paranoica. Ela tinha estado vendo a verdade. Ele virou a cabeça e olhou para Vitória. Ele não viu a parceira forte e solidária que o havia segurado. Ele viu uma intrigante, uma usurpadora, uma mentora, cujas maquinações tinham sido tão profundas que sua esposa moribunda teve que usar a ciência para gritar a verdade de seu túmulo. A mulher rindo no corredor do hospital não estava celebrando o nascimento de seus filhos. Ela estava celebrando a morte da mãe deles e sua própria coroação. O ar na sala ficou denso e frio. A máscara de indignação de Vitória se estilhaçou, revelando um brilho de pânico animal puro em seus olhos. O papel não apenas a excluiu, ele expôs a pura escala de sua ambição. Ele provou que toda a sua performance de amor e maternidade era uma fraude calculada. A mão de Sebastião tremeu enquanto ele apontava para os documentos. Sua voz, quando veio, foi um murmúrio baixo e aterrorizante, o som de um reino de mentiras queimando até o chão. O que você fez? O silêncio que se seguiu à pergunta de Sebastião foi uma coisa viva, pesada e sufocante. Vitória olhou para os relatórios de DNA na mesa como se fossem cobras venenosas. O mundo cuidadosamente construído que ela havia construído ao longo de 2 anos, um mundo de sussurros, manipulação e ambição implacável, havia sido aniquilado por 3 folhas de papel. Ela tentou se recuperar para tecer uma última teia. Sebastião, querido, isso é um mal-entendido. Ela começou, sua voz, um ronronar desesperado e tranquilizador. É um truque, este advogado. Ele está tentando criar uma barreira entre nós, para honrar os desejos de uma... De uma o quê? A voz de Sebastião estava perigosamente quieta. Ele se levantou lentamente de sua cadeira, sua estrutura de 1,90 m, parecendo sugar todo o ar da sala. A dor que havia curvado seus ombros se foi, substituída por uma fúria justa tão fria que era incandescente. Termine a frase, Vitória. Os desejos de uma o quê? De uma mulher doente? Minha esposa moribunda? A mãe dos meus filhos? Ela estava delirando. Vitória guinchou, sua compostura finalmente se estilhaçando. Ela estava virando você contra mim. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você, para proteger nosso futuro. Nosso futuro, Sebastião riu, um som áspero e quebrado, desprovido de qualquer humor. Não há nosso futuro. Há apenas meu futuro com meus filhos, os filhos de Mariana. Ele finalmente entendeu a profundidade de sua traição. Não era apenas o caso. Era a crueldade parasitária calculada. Era ela sorrindo enquanto sua esposa estava morrendo. Era ela tentando apagar a existência de uma mulher boa e gentil. O ato final de Mariana não foi de paranoia. Foi um ato de clareza perfeita e desoladora. Ela sabia exatamente quem Vitória era, e ela lhe havia fornecido a prova irrefutável que ele tinha sido cego e fraco demais para ver por si mesmo. Saia daqui, ele disse, sua voz baixando para um sussurro letal. Sebastião, não faça isso, ela implorou, seus olhos alternando entre ele e Gustavo Viana,
que assistia ao desenrolar com a satisfação sombria de um homem cuja cliente acabara de ser vindicada. Tudo o que eu fiz por nós. Eu amo você. A única coisa que você ama é o que eu posso te dar. Sebastião retrucou, sua voz crua de nojo. Ele contornou a mesa e parou na frente dela. Você ficou ao meu lado enquanto minha esposa morria, e você planejou sua substituição. Você entrou na casa dela e jogou fora sua memória. Você segurou meus filhos e os chamou de seus. Você é um monstro, e eu a deixei fazer isso. Seu ódio por si mesmo era tão imenso quanto sua raiva. Minha segurança está lá embaixo. Eles a acompanharão para fora deste prédio. Você irá para a cobertura onde eles a observarão, enquanto você faz uma única mala. Qualquer coisa que você adquiriu durante seu tempo comigo, você deixará. O carro, as joias, as roupas, tudo isso. Então você será acompanhada para fora da minha propriedade. Sua posição no grupo Alvorada é encerrada com efeito imediato. Se você tentar entrar em contato comigo ou com meus filhos novamente, eu usarei cada grama de minha fortuna e poder para destruir o pouco que resta de sua vida. Eu fui claro? Lágrimas de raiva e humilhação escorreram pelo rosto de Vitória. Ela olhou para ele uma última vez, procurando uma brecha em sua resolução, mas encontrou apenas aço. O jogo havia acabado. Ela tinha perdido. Sem outra palavra, ela se virou e fugiu da sala. Sebastião afundou de volta em sua cadeira, a cabeça entre as mãos, a raiva se dissolvendo em um vasto e vazio oceano de culpa. Ele havia falhado com Mariana de todas as maneiras concebíveis. Ele havia deixado uma víbora entrar em sua casa e sua esposa havia pago o preço final. Senhor Viana, ele disse, sua voz abafada. Obrigado. E me diga, o que mais ela deixou? Viana empurrou outro envelope, mais grosso, pela mesa. Isto. Ela escreveu para você, para ser aberto apenas com este resultado. As mãos de Sebastião tremeram enquanto ele o abria. Dentro havia uma carta, escrita na caligrafia elegante e familiar de Mariana. Meu queridíssimo Sebastião, se você está lendo isto, então significa que meu maior medo se tornou realidade, mas também que minha esperança mais profunda foi realizada. Você está vendo a verdade. Isso é tudo o que eu sempre quis. Eu não escrevo isso para condená-lo. Eu conheço seu coração, Sebastião. Eu me apaixonei pelo homem que podia se perder em um pôr do sol, não o titã da indústria. Eu sei que esse homem ainda está lá dentro. Não deixe que a dor e a culpa o consumam. Eles são venenos, e nossos filhos precisam de um pai, não de um fantasma. Eles precisam do homem que sonhou em ensinar seu filho a navegar e sua filha a ler um mapa estelar. Eles precisam de você. Não os deixe pensar que eu os abandonei. Fale sobre mim. Diga a eles que eu era quieta e que eu amava livros e o cheiro da chuva. Diga a eles que meu amor por eles foi a última e mais poderosa coisa que eu já senti. É um amor que não termina com um batimento cardíaco. Ele está neles agora e está em você. Vitória orou pela sua ambição. Meu último desejo é que você deixe seu amor por nossos filhos ser sua nova ambição. Deixe-o ser a coisa que o guia. Proteja-os, ame-os o suficiente por nós dois. Adeus, meu amor. Mariana. A barreira se rompeu. Sebastião Albuquerque, o titã bilionário que nunca havia derramado uma lágrima em uma sala de reuniões, chorou. Ele chorou pela mulher que havia perdido, pelo amor que ele havia traído e pela segunda chance que ele não merecia, mas que acabara de lhe ser dada. Ele foi para casa. Ele passou pelo berçário celestial frio e o mandou ser despido naquele mesmo dia. Ele ligou para Genoveva, que estava esperando, e pediu-lhe, sua voz embargada, para vir ajudá-lo a escolher cores que Mariana teria amado, para encher o quarto com calor e luz.
Seu reinado de cinzas havia começado. Ele havia perdido sua esposa, seu autorrespeito, sua ignorância. Mas nos destroços, segurando seu filho e sua filha, ele sentiu o primeiro brilho de um novo propósito. Ele passaria o resto de sua vida honrando a memória de Mariana, não com um grande monumento de pedra, mas sendo o pai que ela havia orado para que ele fosse. Era uma dívida que ele nunca poderia pagar, mas uma que ele passaria cada suspiro restante tentando honrar. O que acontece quando uma teia de engano é finalmente despedaçada por uma verdade inegável? Para Sebastião Albuquerque, marcou o início de uma longa e dolorosa jornada em direção à redenção, uma vida dedicada aos 2 filhos que sua falecida esposa Mariana tão bravamente salvou. Vitória Vasconcelos desapareceu da alta sociedade, um fantasma de sua própria ambição, uma história de advertência sussurrada em coquetéis. A história do último plano de Mariana serve como um lembrete poderoso e desolador de que o amor de uma mãe é uma força que nem a morte pode extinguir, e que a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, sempre encontrará seu caminho para a luz. Se esta história tocou você, por favor, considere clicar no botão curtir, compartilhar com alguém que ama uma história de justiça e se inscrever em nosso canal para mais contos de drama, traição e, finalmente, vindicação. O apoio de vocês significa o mundo para nós.